Bom, é isso aí, estamos de volta com mais um Papo nas Estrelas e hoje a gente vai continuar a minha saga de ler Stephen King do começo ao fim em ordem de lançamento e hoje nós temos A Dança da Morte. E logo de cara, assim, eu queria falar a respeito da tradução do título desse livro, que eu não gosto nem um pouco da tradução desse título. O título original é The Stand, né? E the stand é uma expressão, né, que se usa quando você tem uma posição, você tem um ponto que você não vai arredar pé, né? Você tem uma opção ali, você vai defender um ponto de vista, você vai defender um posto estratégico militar e você não vai arredar o pé dali, né? Então tem esse conceito de imobilidade, né? Seja uma imobilidade física, né? Ou seja uma imobilidade de um pensamento, né? Uma imobilidade intelectual, enfim, de não arredar pé, né? E A Dança da Morte é um título que não me representa exatamente aquilo que a história em si gostaria de falar, né? Está falando a respeito, né? Mas enfim, isso eu precisava colocar para fora logo no comecinho, assim, porque eu sou meio chato com traduções, assim, né? Então eu sempre gosto de tentar ver quais são as melhores traduções possíveis para uma determinada expressão. E esse livro, inclusive, nessa tradução, né, ele utiliza, né, porque o livro ele é dividido em 3 partes, né? Esse tomo é dividido em 3 livros, né? O primeiro livro chama Capitão Viajante, o segundo chama Na Fronteira e o terceiro chama A Opção, né? E o terceiro capítulo, esse terceiro livro em inglês chama The Stand, né? Então eles poderiam ter nomeado aí a tradução nacional aqui, essa publicação nacional, como A Opção. Acho que seria uma opção melhor, mas enfim. Do que fala esse livro, né? Esse livro ele é um pós-apocalíptico, um livro pós-apocalipse, assim, meio fantasia, meio terror, né? Ele não é tão terror quanto os 3 primeiros do Stephen King foram, né? Ele tem ele tira o pé bastante do acelerador, assim, nesse lado do terrorzão, assim, né? Mas tem 2 cenas nesse livro que são absolutamente aterrorizantes, assim, e realmente te deixa pensando naquilo por muitos dias depois que você acaba de ler. Falando por muitos dias, né? Ele é um livro bem longo, ele tem aí mais de 800 páginas, né, quase 900 páginas aí, e 860 nessa versão que eu tenho aqui. E ele não é um livro para ser lido rápido, né? Não só pelo tamanho, porque assim, um livro de 1000 páginas, sei lá, você lê em uma semana, assim, né? Se você se dedicar bem, assim, você consegue ler em uma semana, até menos, né? Enfim, você lê 200 páginas por dia, você lê em 5 dias, né? Enfim. Mas a questão ele é um livro muito denso, tem muita coisa, são mais de 30 personagens que têm ações importantes, não é aquele personagem que só passa, faz alguma coisinha para dar uma informação pro personagem principal e depois some. Não, são personagens que têm ações, têm protagonismo, eles fazem realmente parte da história. E então é um livro que tem muita coisa para ser digerida, né? E as coisas não são digeridas rápido, pelo menos para mim não foram. Então foi um livro que eu acabei demorando para ler. Eu parava, eu ficava dias sem ler, meio que remoendo aquele pedacinho que eu li, depois eu voltava. Então foi um livro que ficou comigo aí durante mais de 2 semanas, né? Eu fiquei com ele. E enfim, por que eu acho isso importante? Justamente pela densidade dessa história, né? A quantidade de personagens influi muito. Então você começa a se acostumar com um personagem, aí daqui a pouco você muda o foco, com outro personagem, então você tem você demora um pouco para transitar de um ponto de vista para o outro, assim.
Outro detalhe que eu gostaria de colocar é que eu, a princípio, enquanto eu estava lendo o livro, eu não gostei do livro. Eu achava um livro muito arrastado, um livro muito cansativo de ler, mas ainda assim interessante, mas de longe estava como dessa minha leitura de Stephen King agora, né? Os primeiros 4 livros, ele teria sido o meu que eu menos gostei, o livro que eu menos gostei. Eu comecei a gostar mais do livro depois que eu acabei o livro e que eu comecei a pensar sobre o que eu ia falar no vídeo, né? Quando eu comecei a analisar realmente o livro, quando eu comecei a voltar e reler algumas coisinhas, aí eu comecei a gostar mais do livro. Ele começou a começou a ganhar corpo, ele começou a me encantar mais do que ele me encantou no momento específico da leitura. O que diz muito a respeito da vitalidade da obra em si, né? Quanto tempo essa obra pode ficar com você na sua vida depois da leitura, né? Porque tem muitos livros que você lê e você gosta do livro, você se diverte, só que passou 2 horas depois que você virou a última página, você acabou, o livro já foi embora, ele não vai ficar com você por muito tempo. E o The Stand, né, o Dança da Morte, é um livro que ele vai ficar com você por muito tempo, né, justamente porque ele tem essa força, essa vitalidade aí do texto em si, né, que ele vai ficando mais interessante cada vez que você para pensar mais a respeito dele. Eu falei que o livro são divididos em 3 partes, né? O tomo é dividido em 3 livros, né? Então, esse primeiro livro, né, chama O Capitão Viajante. Ele basicamente conta a história de como que veio um vírus super mortal e dizimou 99,4% da população mundial, né? Então muita gente morreu em questão de 2, 3 dias, assim. Então o pessoal foi dizimado, não tinha a menor chance de combater esse vírus, né? E esse primeiro pedaço lida muito como que as pessoas que foram imunes a esse vírus, que não morreram pelo vírus, né, reagiram nesse primeiro momento, como que foi a reação dessas pessoas de ver pessoas queridas morrendo, perdendo conhecidos, perdendo amigos, perdendo família, né? E como que essa sociedade entra em colapso quase que instantaneamente, assim, né? Porque um dos temas do livro é o que você faz quando toda a sociedade ao seu redor não existe mais, né? Tem basicamente dois tipos de pessoa, né? As pessoas que vão tentar reerguer a sociedade que existia e as pessoas que vão aceitar a mudança, né? E vão aceitar um novo tipo de sociedade. E esses são os 2 extremos, né? Então você vai meio que perambular aí entre esses 2. Lógico que ninguém é tão 100% um ou 100% outro. Você vai estar ali no meio, mas você tende a se associar aí a um lado ou outro, né? E depois existe esse o segundo livro que se chama Na Fronteira, né? Que é justamente o reestabelecimento social, né? As pessoas começam a se juntar, né, em grupos e tal, começam a formar sociedades, né? Então, basicamente existem 2 grupos principais, né, que se formam ali. Todo o livro se passa nos Estados Unidos, né? Como boa parte, talvez 100% da obra do Stephen King, até onde eu saiba. Então se passa ali. Então tem um grupo de pessoas que se juntam num lugar e outro grupo de pessoas que se junta mais para o oeste, basicamente em Las Vegas, né? E então como que essas sociedades aí vão se reestabelecendo. E por último, nós temos o The Stand, que é a questão final aí, né? A opção que você vai realmente tomar dentro das possibilidades que existem nesse novo mundo que está se formando, né? O livro, ele tem uma infinidade de personagens, assim, são muitos personagens, e eu vou falar sobre os que eu mais me interessei, assim, os personagens que eu mais gostei, que mais me chamaram a atenção, e aqueles personagens que eu vou lembrar deles por muito tempo, assim, né, pelas atitudes que eles tomaram nos livros e tal, ou
desenvolvimento de personagem mesmo, que foram interessantes. A gente tem um personagem, meio que o personagem principal, meio que o protagonista, aquele cara que nós vamos seguir, que é o Stu Redman, né? Ele é aquele cara que tem a moral correta, o cara que vai tentar sempre fazer a coisa certa, né? Mesmo num ambiente pós-apocalíptico, onde não existe mais sociedade, né? Para se manter, né, e se apoiar, ele ainda é o cara que tenta tomar as atitudes corretas para o grupo, para todas as pessoas e tal. Ele é um personagem que com isso acaba ganhando ele é meio que todo mundo, né, ou pelo menos o que todo mundo gostaria de ser, né, todo mundo meio que se enxerga como uma pessoa que toma atitudes corretas, que toma as melhores atitudes. Ninguém meio que quer se enxergar como o cara, tá, eu fiz uma coisa errada, mas é isso aí mesmo. Então você sempre tenta argumentar que aquilo que você fez foi a melhor atitude, foi a atitude correta, né? Mesmo que não tenha sido a melhor, mas é a correta a ser feita. As pessoas sempre tendem a se enxergar dessa maneira, né? Então por isso que um personagem como o Stu Redman, ele é um personagem que é fácil de agradar, é fácil de você se identificar com ele, né? Você se sentir representado dentro do livro, né? Falando rapidamente sobre representatividade, né, que é um tema muito forte hoje em dia, e as obras são meio que sempre julgadas pela capacidade de representar muitos tipos de pessoas, representar o maior número de grupos de pessoas possíveis, né? Esse aqui é um livro que tem todo mundo. Você realmente parece que o Stephen King pegou o que é chamado de fatia horizontal ali da sociedade, né? Ele pegou um pouquinho de todos os grupos possíveis, né? E colocou como sobreviventes da Terra, né? Então, meio que colocando como se para começar uma nova sociedade você ia precisar de todo mundo que existe hoje, né? Senão não seria possível começar de novo, né? Então você vai precisar de todo mundo. Então você tem o sociólogo, você tem o cara que é o trabalhador braçal, você tem o cara, você tem um cara que é o coveiro, você tem a mulher que é uma femme fatale, assim, super sedutora, você tem uma senhora super idosa, você tem... Enfim, você tem todos os grupos, né, e de classes sociais diferentes. Você tem a pessoa super rica, que era super rica, você tem a pessoa que era super pobre, você tem a pessoa que era classe média, você tem a pessoa com uma filiação política, você tem outra pessoa com outra filiação política, você tem todo mundo representado nesse universo e todos os personagens são personagens, eles têm histórias, eles têm ações, né, eles fazem coisas que movem essa história para frente. Lógico que com um livro, num livro com essa quantidade de personagens, com essa quantidade de pessoas, de histórias para você seguir, você imagina que a quantidade de mortes seja muito alta, e de fato porque além do vírus que matou já 99,4% da população mundial, essas outras pessoas que sobraram, esse 0,6% que sobrou no final das contas, ainda morre por outras coisas. A pessoa morre porque pegou uma infecção aleatória e não tinha remédio, não tinha médico para cuidar daquilo, né? Porque uma coisa que antigamente seria super fácil de resolver, ali é um problema, porque a sociedade em si que tornaria a solução daquela doença, daquele problema fácil, não existe mais, né? Então as pessoas morrem de maneiras bobas também, ou morrem de maneiras trágicas, né? O que a gente vai falar de uma morte muito específica aí mais pra frente, né? Então, assim, pessoas morrem, né, nesse livro. E o que eu acho interessante, né, como espelhando a nossa própria vida, né, pessoas morrem no meio de planos, né? As pessoas falam, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer não sei o que lá para conseguir fazer tal coisa. E aí a pessoa tá fazendo e daqui a pouco ela morre, por qualquer motivo que seja, e esses planos ficam inacabados, ficam largados ali sem que sejam completados, né? Vamos lá.
Outro personagem que eu acho super interessante é o Glenn Bateman, né, que ele é um sociólogo, né, ele é meio que amigo ali do Stu, né, e eles juntos estão formando ali o que seria um novo governo para Zona Livre, né, que é um dos lugares onde as pessoas se juntam, né. Aliás, por que as pessoas se juntam em lugares, né? Como que elas se juntam, né? O país inteiro, o mundo inteiro está devastado, como que as pessoas vão todas para o mesmo lugar, né? As pessoas começam a sonhar com duas pessoas, basicamente, né? Elas começam a sonhar com a mãe Abigail, que é essa senhora super idosa, ela tem 300 anos de vida, ela é mais de 100 anos de vida, ela é muito, muito idosa, e as pessoas começam a sonhar com ela, e tem uma imagem desse homem escuro, né, que depois vai ser conhecido como o Randall Flagg, né, esse cara. Então as pessoas meio que vão cada um para um lado ali, né, vão tentar encontrar a mãe Abigail ou tentar encontrar o que chamam de o homem escuro. E, enfim, na Zona Livre, né, junto com no lugar onde as pessoas se reúnem para encontrar a mãe Abigail, esse Glenn Bateman, ele foi um sociólogo, um professor de sociologia, então meio que ele é o cara que sabe como que a sociedade funciona, né, como que são as peças que você vai movendo para conseguir construir uma nova sociedade, ou pelo menos reconstruir a sociedade antiga, né. Então eles tentam fazer a sociedade ali mais justa possível, né, mais democrática possível, todo mundo vai ser ouvido e tal. E por um outro lado, a gente descobre que lá em Las Vegas, né, a cidade do pecado, é construído uma espécie de uma ditadura, né, onde esse Randall Flagg ele rege com meio que um punho de ferro, mas mais ou menos. Então, enquanto você tem um lado super democrático, você tem um lado pouco democrático, né? Mas nesse lado democrático, as coisas às vezes demoram muito para funcionar, não todo mundo tem opiniões diferentes de como que as coisas deveriam ser tomadas, e no outro lugar você tem uma opinião única, né, que é seguida, então as coisas tendem a andar mais rápido, porque não tem que parar para debater, olha, o que a gente vai fazer isso, vai fazer aquilo, tal. Não, isso não acontece. E ao contrário dessa cidade do pós-apocalíptica do vilão, né, como a gente tem essa imagem muito forte, onde é uma anarquia total, aqui não, as coisas realmente funcionam e super... uma máquina bem lubrificada, assim, tudo roda direitinho, as coisas funcionam, tanto que os caras estão começando a ter avião já, de novo, enquanto os outros estão tentando, se esforçando para ligar a luz da cidade, assim, né, então mostra muito como que às vezes ter uma ideia muito precisa faz as coisas funcionarem mais rápido, enquanto em contrapartida você tem as pessoas se esforçando para tentar pegar a ideia do grupo inteiro e botar para frente. Por um outro lado, se essa ideia unificada é uma ideia ruim, e essa pessoa que está aqui mostrando qual é o caminho for uma pessoa ruim, as coisas ruins serão feitas, né? Outro personagem que eu gosto muito, assim, aliás, os dois personagens que eu mais gostei foi o Lloyd e o Harold, né? O Harold é um personagem que todo mundo conhece esse cara. Todo mundo tem um conhecido ou tem um amigo que é exatamente esse cara. Ele é o cara que ele se sente rejeitado por tudo, é o cara que não se encontra no grupo de pessoas, não se encontra no grupo, na sociedade onde ele vive. Ele tá sempre achando que as pessoas estão tirando o sarro dele, ele tá sempre achando que algo de ruim vai ser feito com ele, então ele é o cara que se arma contra o mundo, ele se arma contra todos ao redor, ele tá sempre planejando e maquinando uma maneira de fazer, de se defender ou atacar, ou fazer o mal mesmo para frente, né, para outra pessoa. E ele é uma pessoa talentosa, né, uma pessoa que tem recursos de fazer coisas assim, né, não recursos monetários, mas recursos técnicos mesmo. Ele tem boas ideias, ele sabe fazer coisas, ele é um cara inteligente, consegue pensar e falar, eu vou resolver as coisas assim. Só que uma mente esperta, deturpada, né, com problemas e com dificuldade de se sociabilizar, acaba criando ali uma pessoa
que faz coisas muito ruins, né? E com o Harold é exatamente o que acontece. Ele é uma pessoa que, quando nessa zona livre, aceito por essa sociedade, ele começa a participar da sociedade, começa a ajudar, começa a ser produtivo socialmente, começa a ajudar essa cidade a se desenvolver, a construir coisas de novo, voltar as coisas a acontecerem. Ele sempre tem ali aquela pulga atrás da orelha e tal, e ele ganha um apelido do pessoal, porque o pessoal quer ser amigo dele, dá um apelido para ele de Falcão e tal, e aí com o tempo ele não gosta do apelido e tal, e aquela coisa, então ele tá sempre maquinando, e no final ele acaba fazendo uma coisa muito ruim. Ele explode lá um monte de... basicamente a prefeitura, né, dessa nova cidade que eles estavam criando ali, e mata um monte de gente e tal, e aquela desgraça toda, e depois ele foge da cidade. E aí o futuro é a história, né, o acaso, né, sempre vai e aparece muito nessa história. Ele sofre um acidente com a moto lá, ele cai, quebra a perna e vai morrer e tal, e aquela coisa toda. E nesse último momento de vida ali, ele vê o quanto que ele estava errado, né? Então ele deixa uma mensagem e o que ele escreve, ele fala, olha, eu estava errado e tal. Ele tenta se redimir ali para quem quer que vá ler aquilo. Provavelmente ninguém vai ler, né? Sob a perspectiva dele. Mas ele quer assinar não como Harold, que foi o cara que ele foi a vida inteira uma pessoa ruim, mas como Falcão, né? Então eu acho legal porque ele assume esse lugar, essa identidade do único momento da vida dele onde ele fez coisas prestativas, que ele foi uma pessoa boa, que é justamente nessa comunidade, né? E o Lloyd ele era um ex-criminoso, né? E ele estava preso, né? No momento que esse vírus, essa pandemia vai e dizima dizima quase que 100% da população mundial. Então ele fica vivo dentro de uma cela de prisão, sem comida, sem água, sem nada, assim, né? E essa é uma das cenas mais aterrorizantes do livro, porque você vê esse cara definhando, você vê esse cara passando fome, né? E ele cada vez mais perto ali de querer, assim, pela fome, pela loucura da fome, né, começar a comer rato, né, que tinha ali. Ele começa a pensar em comer o corpo do colega da cela do lado, que ele tem acesso ali, ele consegue puxar o cara, né? Então, assim, é muito angustiante, muito aterrorizante você acompanhar a história desse cara preso, confinado ali numa cela, sem a menor perspectiva que alguém vá chegar ali para salvá-lo, né? Muito aterrorizante. Outra cena aterrorizante é quando o pessoal tem que passar por um túnel, né, com um monte de carros ali parados, um monte de gente morta dentro dos carros, morta fora dos carros e tal, e sem eletricidade. Então é um túnel gigantesco e eles têm que passar por ali no escuro, tropeçando em cima dos mortos, passando por cima dos carros sem saber o que tem, não enxergando. Essas duas cenas são, assim, as mais aterrorizantes do livro, e facilmente foi o momento que o Stephen King falou: peraí, deixa eu botar ali os meus músculos do terror para funcionarem, né? Ele, assim, é o que o Stephen King faz de melhor, é escrever essas cenas super aterrorizantes, assim. Enfim, o livro fala muito sobre o que você faria, né, para sobreviver, né? É uma luta pela sobrevivência, é uma luta pelo próximo dia, né? E o que você faria, até onde que você vai, né? Até onde que você ainda é um ser social, né? E você deixa e volta a ser um animal, né? Então tem pessoas que voltam automaticamente pro animal, enquanto tem pessoas que ainda tentam se manter um ser social ali, né? E o que acontece quando essas barreiras sociais caem, né? O que as pessoas farão para conseguir aquilo que elas querem ou que elas precisam. Tem pessoas que voltam a ser exatamente o que eram. Então o cara que era eletricista, ele vai voltar a ser eletricista. Ele vai falar: olha, eu quero ser eletricista. E tem outras pessoas que vão tentar ser outra coisa completamente diferente daquilo que ele era na vida passada. Tem um outro personagem que é interessante, que é o Lata de Lixo, né? Ele é um cara meio piromaníaco, assim, né? E pelo histórico do Stephen King de tocar fogo em tudo,
no final dos 3 últimos livros, né? Eu falei, esse cara aí vai tocar fogo em tudo no final desse livro aqui também. Na hora que eu vi o cara brincando com fósforo, brincando com os isqueirinhos lá, eu falei, eu já sei o que vai acontecer no final desse livro. E, bom, acontece muito mais do que eu estava imaginando, né? Esse cara, ele tem acesso a uma bomba atômica no final da história toda, e ele explode tudo, né? E mata um monte de gente e tal. Basicamente toda uma cidade que estava ali, né? Toda Las Vegas, né? Enfim, morre um monte de gente e tal. Então fala de novo sobre essa ferramenta do Stephen King de tocar fogo em tudo no final, né? As coisas têm que acabar em fogo, tem que acabar com tudo queimando de uma maneira ou de outra, né? Muito bacana, assim, mas a princípio previsível, mas eu não esperava uma bomba atômica no final do livro, né? Então realmente foi uma surpresa quando eu vi. Vamos lá, a gente tem um personagem, né, falando aí mais agora sobre o Stephen King como multiverso, né, como grande... que todas as histórias dele são conectadas. A gente tem um personagem que é muito importante, que ele aparece aí em outros livros, eu não vou falar em quais livros, né, que é esse Randall Flagg, né, ele aparece, ele é o Homem Escuro, o Homem de Preto, né, ele é esse cara aí que é tão tenebroso. Então ele é um personagem que vai aparecer em outras obras aí do Stephen King, e ele apareceu pela primeira vez aqui em Dança da Morte, né, o The Stand. Falando um pouco ainda sobre o Randall Flagg, né, ele é meio que o diabo, assim, meio que ele é o capiroto, né, e é muito interessante porque ele consegue não descrever o rosto dele o livro inteiro, assim, né? As pessoas não olham pro rosto dele, as pessoas se sentem incomodadas pelo olhar dele e tal, né? E isso é super, super bacana, assim, como é que ele consegue criar essa aura de aversão que as pessoas têm, mesmo seguindo o Randall Flagg. E com isso, assim, eu achei... ele tem uma cena que ele descreve as mãos dele, né? E ele não tem essas dobras, assim, né? Da mão, né? Essas marcas que a gente tem de dobrar, né? A pele sempre tá dobrada, né? Ele não tem essas dobras. Eu achei uma coisa super bizarrona, assim, de imaginar, né? Uma mão meio que nunca foi dobrada, né? A pele é super lisa, assim, né? Enfim, achei a descrição, achei interessante. O Stephen King, ele faz uma coisa nesse livro, ele usa uma ferramenta narrativa nesse livro que eu acho super legal, que ele sempre, quando ele tá matando uma pessoa, ou que uma pessoa, enfim, vai sair da história, né, por um motivo ou por outro, ele coloca assim, e tal pessoa nunca mais foi vista, e eles nunca mais se encontraram, ele nunca mais, né, então ele sempre coloca como se aquele fosse o ponto final para aquele personagem, né? Então esse personagem nunca mais foi visto, esses dois personagens nunca mais se encontraram, né? E justamente esse nunca mais, né, é usado bem no finalzinho, né? Porque no final das contas, né, eles fazem um grupo de pessoas, de 4 pessoas, para irem até Las Vegas para fazer o The Stand, né? Para mostrar um ponto, falar, olha, nós não vamos nos dobrar a você, né? Porque começa a existir ali uma disputa ali entre os dois grupos e tal, né? Então eles vão fazer justamente esse não arreda o pé daqui, nós não vamos nos dobrar às suas vontades, né, e tal. E enfim, são 4 pessoas que estão indo para lá, incluindo o Stu Redmond, né, que é o herói do livro, né? E ele me pega nisso, porque tem um momento que o Stu vai lá, ele cai, quebra a perna, né? E ele fala, não adianta, vocês têm que ir, tem que continuar e tal, e vocês têm que ir até o final, e tudo bem, tal. Coloca isso, e aí ele termina o capítulo falando, e eles nunca mais se encontraram, né? E você fala, nossa, eu tava achando que o Stu ia ficar até o final do livro, né? O Stu morreu, né? E a história continua com os outros 3, né? E aí, enfim, os outros 3 morrem, e aí a história volta pro Stu, né? Então, assim, ele subverte a nossa expectativa, né? Para usar um termo bem em voga aí ultimamente, né? Ele subverte, porque você esperava que a gente fosse seguir a história dos outros
porque ele preparou antes que nós nos sentíssemos dessa maneira, né? Ele sempre falava, tal pessoa nunca mais foi vista, ele realmente nunca mais era vista, né? Então ele vai lá e nos engana nesse finalzinho do livro aí, né? Então no final da história toda nós voltamos ali pro Stu Redman. Falando em final de livro, né? Esse livro ele tem uma coisa curiosa, né? Que é característica também do Stephen King, né? Depois que a história termina, né? Você fala, bom, aqui não tem mais história. Você vê e ainda tem um pedação de livro. Aí você fala, como assim, né? A história já acabou, o que tem mais aí, né? Para acontecer. O Stephen King continua ali essa história por mais 50 páginas aí, depois que a história termina, dando ali uma continuidade, né? O que aconteceu depois que tudo isso aqui acontece, né? Então, achei super... É bacana, sim, mas depois que a história acaba, sempre ela perde um pouco o ritmo, né? Nesse caso, apesar de perder o ritmo, eu não acho que seja uma perda de ritmo, assim, a história não tinha mais fôlego, não, eu acho que é uma mudança de andamento, né? Então, tipo, olha, até aqui foi isso aqui, agora que a história acabou, é esse outro andamento, assim. Eu acho uma história legal, uma escolha legal. Voltando rapidinho no Harold, o Harold é assim, é o personagem que tem o maior desenvolvimento de personagem, assim, porque ele começa uma coisa e ele vai mudando com o decorrer da história, né? Ele vai aprendendo com os erros dele, mesmo que ele continue fazendo as coisas erradas, né? Ele vai aprendendo e ele percebe o erro total dele no último momento, né? Quando meio que não dá mais para fazer nada, né? Mas ele ainda tenta ali se redimir de alguma maneira, né? Enfim, livro super legal, primeira vez que eu li, nunca tinha lido, tinha visto a primeira adaptação numa série de televisão lá nos anos 90, eu acho. Não lembrava muito da história, lembrava pouco, e então foi assim uma experiência super nova para mim ler A Dança da Morte, The Stand. Agora sim saiu uma nova adaptação aí, que eu queria ter lido esse livro antes de assisti-la, então agora eu posso assistir, porque eu acabei não assistindo junto com todo mundo. Vou assistir agora. E, enfim, muito bacana o livro. Stephen King sempre escrevendo muito bem, assim, não é à toa que é um dos escritores mais vendidos, né, ali de toda a história e não é à toa que é tão bem considerado como escritor. O livro é muito bem escrito, apesar de eu não ter gostado tanto dele enquanto estava lendo, eu fui gostar mais dele depois. Então eu recomendo aí pessoas que forem ler The Stand que aguentem, né? Caso estejam nessa mesma situação de não estou gostando muito, vou abandonar o livro e tal, vou parar de ler. Não pare. O livro ele vai ganhar corpo, você vai começar a gostar mais dele, talvez depois que o livro acabar, depois que você ficar pensando nele durante uma semana depois que você acabar de ler o livro, você ficar remoendo aquele negócio dentro de você vai gostar mais do livro. Então, essa foi meus pensamentos aí a respeito de The Stand, A Dança da Morte. E seguindo aí o plano de ler Stephen King do começo ao fim, o próximo é Zona Morta. Eu assisti o filme só muitos anos atrás, não lembro de absolutamente nada do filme, a não ser da capa. E então o próximo é A Dança da Morte, Dança da Morte não, Zona Morta, chama Dead Zone. Então, é isso aí. Muito obrigado por me aturar por mais um episódio e nos vemos no futuro.